Irmãos e minhas irmãs em Cristo, é com alegria que nós damos aqui continuidade ao nosso projeto que visa estudar as obras de Allan Kardec e, em especial, conosco a grata missão de tecer breves comentários sobre o Livro dos Médiuns. No vídeo anterior, falávamos sobre o primeiro parágrafo da introdução, em que Allan Kardec vai tratar a mediunidade como uma ciência e diz que os desafios, os percalços, os óbices ligados à prática da mediunidade se dá à ignorância desta ciência. Já no segundo parágrafo, o professor Allan Kardec inicia dizendo o seguinte: natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. É muito interessante relembrar Allan Kardec, relembrar a essência do que é o Espiritismo e de como Allan Kardec pensava a doutrina espírita. Ele vai iniciar a obra espírita no Livro dos Espíritos, definindo o Espiritismo e dando por princípio da doutrina espírita a relação dos espíritos com o mundo material. E aqui ele está dizendo que é natural que entre os espíritas tenha-se o desejo de se comunicar com os espíritos, algo que às vezes soa até pejorativo atualmente para o movimento espírita. Parece-se que não mais há a necessidade da comunicação com os espíritos. Quando um indivíduo se mostra interessado na mediunidade, na comunicação com os espíritos, há quase que um preconceito para com esse irmão. Nós mesmos temos observado muito isso, nas muitas casas em que vamos, a dificuldade que os indivíduos têm em serem acolhidos em uma instituição espírita, orientados, capacitados para a prática da mediunidade. Se obsta muito a esse indivíduo interessado na comunicação com os espíritos tal prática, o que leva ele normalmente a buscar em outras doutrinas filosóficas e mediunistas tal prática. Então veja que Allan Kardec lida como algo natural, é comum, é saudável e é bom que os espíritas queiram se comunicar com os espíritos. Allan Kardec chega a escrever um artigo na Revista Espírita de abril de 1866, dizendo-se contrário à nova tese que seria o espiritismo sem espíritos, o que para ele é um equívoco enorme, porque a doutrina é dos espíritos. Então esse é o primeiro ponto que nós queríamos chamar a atenção. É natural o desejo e nós devemos estar preparados para receber estes irmãos, médiuns ou não, nas casas espíritas, para orientá-los a fim de que tenham uma prática mediúnica, uma relação com os espíritos saudável, natural, espontânea, em acordo com os ensinamentos e postulados espíritas. Conhecendo tal ciência, não há problema algum. Essa é a visão de Allan Kardec. E ele continua a dizer: esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Então aqui Allan Kardec diz que essa obra se destina ao quê? A preparar, a abrir um caminho para aqueles interessados na comunicação com os espíritos. Olha que interessante isto. Allan Kardec está dizendo o seguinte: você não precisa de ninguém. Esta obra aqui vai preparar o caminho para você. E baseado naquilo que nós fizemos nos nossos laboriosos estudos e pesquisas, chegamos a um método que eu te entrego neste livro. E se você seguir este método, terá resultados satisfatórios, como nós tivemos.
algo que não se alcança em curto prazo. O próprio Allan Kardec deixa claro na obra O que é o Espiritismo, que levou mais de 1 ano para se convencer da comunicabilidade dos espíritos. Então veja que é necessário trilhar um caminho teórico-prático para chegar a uma comunicação com os espíritos satisfatória. Este livro trata-se basicamente disto. É Allan Kardec trazendo o resultado de seus laboriosos estudos, de sua pesquisa experimental, para aqueles que se interessam em se comunicar com os espíritos. Veja só, Allan Kardec não está dizendo: você precisa de mim, você precisa da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Óbvio que o local adequado é ir a uma casa espírita, onde existem pessoas no plano espiritual e material capacitadas, ou deveriam estar, para que a comunicação com os espíritos seja algo saudável. Mas Allan Kardec, hora alguma, que trata deste conceito. Ele apenas entrega o resultado de suas pesquisas aos espíritas, àqueles interessados na comunicação com os espíritos. É disso que trata o nosso segundo parágrafo. É disso que se trata o olhar de Allan Kardec para a mediunidade e para a doutrina espírita. Que nós possamos fazer as melhores reflexões e continuarmos firmes neste estudo, pois veja que cada parágrafo nos traz aqui várias e várias reflexões. Que todos tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Fiquem em paz.